Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 3, Espíritos em Condição Mediana, segunda parte, Exemplos, na manifestação do Senhor Cordon, médico. Fizemos a primeira parte no último estudo e agora vamos fazer a segunda parte desta manifestação. Vamos lá então? Leitura linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Convidando você desde já a acessar a playlist O Céu e o Inferno aqui no canal e estar buscando o estudo desta obra desde o início, certo? Vamos lá então. 1. Evocação. Estou perto de vós. 2. Contaram-nos sobre seus últimos instantes, que nos encheram de admiração. Teria a bondade de descrever, tanto quanto possível, o que viu no intervalo do que poderia chamar suas duas mortes? Nota de rodapé 188. O Sr. Carson descreve o que se chama EQM, experiência de quase morte, expressão criada pelo médico Raymond Moody Jr., ocorrida próxima da morte, em situações de intenso perigo ou após a ressuscitação de morte clínica. Depois de 1950, com a utilização de técnicas modernas de reanimação, cresceu o número de relatos. Atualmente, diversos estudos científicos estão em curso para a compreensão de fenômeno. O diálogo de Kardec com este espírito demonstra como o espiritismo será uma contribuição inestimável para o progresso da ciência. Nota do editor esta. Continuando. Poderíeis vós compreender o que vi? Não sei, porque eu não encontro expressões capazes de tornar compreensível o que eu pude ver durante alguns instantes em que me foi possível abandonar o corpo. 3. Sabe onde esteve? É longe da Terra, num outro planeta ou no espaço. O espírito não entende as circunstâncias da forma que as considerais. Levado, não sei por que agente maravilhoso. Eu vi o esplendor de um céu, como apenas em sonhos poderia haver. Esse passeio através do infinito ocorreu tão rapidamente que não posso dizer com precisão o tempo nele gasto por meu espírito. 4. Desfruta atualmente da felicidade que entreviu? Não. Bem que eu queria poder dela desfrutar, mas Deus não me pode recompensar assim. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que meu coração ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é nosso impulso inteligente, divino. Para mim, a imortalidade da alma era uma ficção apropriada para seduzir as naturezas pouco elevadas. Temia o vazio. No entanto, porquanto amaldiçoei muitas vezes esse agente misterioso, que fere sempre e sempre. A filosofia confundira-me os sentidos sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe compartilhar a dor e a alegria para o aprendizado humano. 5. Por ocasião da sua verdadeira morte, pôde logo reconhecer o estado em que se encontrava? Não, só me reconheci durante a transição que meu espírito sofreu ao percorrer os ambientes etéreos. Logo após a morte real, não. Foram necessários alguns dias para que despertasse. Deus considera-me uma graça, pela razão que vos explico agora. Minha incredulidade inicial não mais existia. Antes de minha morte, eu já passara a acreditar uma vez que, depois de haver investigado cientificamente a matéria pesada que me fazia definhar, eu encontrara esgotadas as razões terrestres, apenas a divina
razão, que me inspirava e consolava, tornando minha coragem mais forte que a dor. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece que proporciona emoções indescritíveis. Ela é o elemento mais seguro da nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, considerando minhas boas ações, houve por bem recompensar-me antes que terminasse a minha encarnação. 6. Poderíamos dizer que se encontrava morto na primeira vez? Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente este último feneceria. Retomando a posse da minha morada terrestre, no entanto, a vida retornou ao corpo, que passara por uma transição no sono. 7. Nesse momento, sentia os laços que o prendiam ao corpo? Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de desatar. É preciso o último estremecimento da carne, para que ele retorne à vida natural. Nota de rodapé número 189. Assim se explica a possibilidade do fenômeno de EQM, experiência de quase morte, pois quando da morte clínica ainda não ocorreu o rompimento do laço fluídico entre o perispírito e o corpo, o que caracterizaria a morte em definitivo. O procedimento da ressuscitação faz o espírito retomar a consciência física, podendo relatar sua experiência. Continuação. 8. Como explicar que, por ocasião da morte aparente, durante alguns minutos, seu espírito tenha podido libertar-se instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece-nos que no primeiro caso, com os laços entre a alma e o corpo sendo mais vigorosos do que no segundo, o desligamento devesse ser mais lento, mas o que se deu foi o oposto. Muitas vezes evocais um espírito encarnado e dele recebeis respostas reais. Encontrava-me na condição desses espíritos. Chamava-me Deus e também seus servidores diziam: vinde. Eu obedeci e agradeço a Deus pela graça especial que me concedeu. Pude ver o infinito de sua grandeza e compreendê-la. Agradeço a vós que me permitistes, antes da morte real, ensinar aos meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. 9. De onde vinham as belas e boas palavras que o Senhor dirigiu à sua família após o retorno à vida? Era um reflexo do que eu tinha visto e entendido, e os bons espíritos inspiravam minha fala e revigoravam meu semblante. 10. Que impressão acredita ter causado sua revelação nos assistentes e em particular em seus filhos? Marcante e profunda, a morte não mente. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se diante da encarnação que se finda. Se pudéssemos percrustar o coração dos filhos junto a um túmulo entreaberto, veríamos apenas sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela ação secreta dos espíritos que a todos sugerem os pensamentos. Tremereis se tendes dúvida. A morte é a reparação à justiça de Deus. Asseguro-vos de que, apesar dos incrédulos, meus amigos e minha família acreditaram nas palavras que pronunciei antes de morrer. Era eu o intérprete de um outro mundo. 11. O Senhor disse que não desfruta da felicidade entrevista. Está infeliz, então? Não, pois no fundo da minha alma e de minha consciência eu já acreditava antes de morrer. A dor que nos constrange cá embaixo fortalece-nos para o futuro espiritual. Observai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele.
Estou no caminho da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside vossos destinos. Esse intercâmbio fraterno representa a caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostaria de dirigir algumas palavras à sua mulher e aos seus filhos? Rogo a todos os meus que creiam em Deus, poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana. Peço também que se lembrem de que se pode dar, mesmo que pouco, o óbolo do pobre. É o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito, mesmo que dê pouco. Ao rico é preciso dar muito, e frequentemente para merecer tanto quanto o pobre. O futuro é a caridade e a benevolência em todas as ações. É crer que todos os espíritos são irmãos, olvidando todas as vaidades pueris. Família bem-amada, haverá rudes provas a enfrentar, mas todos devem aceitá-las corajosamente, sabendo que Deus a todos vê. Dizei sempre esta prece: Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante da aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que nosso espírito seja espírita na terra para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome, ó Deus meu, emblema de liberdade, sejai o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Cardon. Nós temos aqui, nesta linda manifestação, e esta foi apenas a segunda parte, no vídeo anterior nós temos a primeira, deste médico, como muitas vezes é dado uma chance, uma oportunidade de uma continuidade momentânea da vida. Esta experiência de quase morte, a EQM, nos faz refletir. Aquele que passa tem uma reflexão profunda de todos os aspectos de sua vida terrena, poder ainda mudar, alterar completamente o seu destino pelo tempo que ele tem aqui na Terra ainda a percorrer, e outros, mesmo que momentaneamente, possuem a condição então de auxiliar a orientar os seus na fase final e terminal da sua existência. Portanto, isto torna-se um benefício, torna-se algo meritório àquele que passa por isto, desta experiência que lhe dá uma oportunidade de alterar e de modificar, corrigindo o seu destino até então. E passa a ter uma experiência e a certeza, se não acreditava antes, passa a ter, de que a vida sim continua e pode ser vivida com muito mais espiritualidade, com muito mais profundidade no que concerne às questões dos nossos espíritos e as questões que envolvem não somente a materialidade, mas o amor em si e de quanto Deus nos ama infinitamente. Certo? Então, eu sou Débora Rabelo e esta foi a segunda parte da manifestação do Sr. Cordon, médico. No próximo estudo adentraremos em Eric Stanilais. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima. Até mais, pessoal.